Bíblia, queridos, nesse momento, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 9 até o verso de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 9 a 11. Eu vou ler o texto, é um texto curto. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. E nós damos graças ao Senhor por podermos tê-la, Deus, ó Pai, diante de nós. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Ministra aos nossos corações, que sejamos cheios do Senhor nesse momento. E Deus, que o Senhor me use, Deus, como um instrumento nas tuas mãos. Que nós oramos nesse momento, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Há 2 domingos atrás, nós começamos uma jornada desafiadora para todos nós, que é acompanhar a narrativa sobre Jesus através dos olhos atentos do evangelista Marcos. O texto se iniciou há 2 domingos atrás, quando nós estávamos contando sobre o precursor de Jesus, João Batista, do verso 1 até o verso de número 8, o texto anterior aí aos nossos versículos, eles nos falam sobre isso, nos falam sobre as características desse precursor, nos fala sobre quem ele era, o que ele fazia, sobre a sua obra, aquele que veio antes preparando o caminho, anunciando a chegada do Rei Divino. Aliás, o tema do sermão anterior foi justamente esse: o Rei Divino veio. Foi sobre isso que nós ouvimos. Esta foi a primeira coisa que nós aprendemos com este Evangelho. E hoje nós continuaremos com o segundo ensinamento, que esse que veio, o Rei Divino que veio, com ele veio também um novo começo. É o que este Evangelho também nos ensina. É o que a palavra que está diante de nós nos mostra. Que com esse Rei que veio também um novo começo. Esse texto que nós lemos agora, queridos, ele está dentro de uma passagem muito importante. Toda esta passagem, ela vai começar, se nós olhássemos aqui uma perícope maior, uma quantidade maior aqui de versículos, ela começa no verso 9 e ela se estende até o verso de número 20. Essa passagem ela é particularmente repleta aqui de muitas informações. Existem muitas coisas importantes que nós podemos aprender aqui nesse texto. E ela serve também de um notável exemplo aqui para todos nós, da brevidade de estilo, que é uma característica peculiar do Evangelho de Marcos. Se você se lembra, na semana passada, eu disse que uma das características importantes e que difere Marcos dos demais evangelistas é a brevidade. Ele descreve as coisas de uma forma um tanto quanto mais sucinta, objetiva. Ele é direto, vai direto no ponto, direto no assunto, direto naquilo que deveria ser tratado. Ele é bem objetivo. O batismo de nosso Senhor Jesus, a sua tentação no deserto, o chamamento aqui dos seus discípulos, tudo isso é relatado em breves 12 versículos. Apenas 12 versículos onde ele relata um espaço de tempo enorme. Batismo,
tentação, chamamento dos 12 discípulos. Então, como eu disse, são muitos assuntos para muito pouco versículo. E hoje nós vamos nos deter apenas ao relato do batismo. Nós vamos com calma, apesar de Marcos querer que a gente vá, às vezes um pouco rápido, a gente vai com calma. Porque já aqui, nesses 3 versículos que nós lemos, há muita coisa para se aprender aqui. Há muitas verdades importantes para todos nós, então vamos com calma. O texto ele nos fala, nos mostra sobre 2 verdades importantes, sobre este novo começo que o Senhor Jesus veio trazer. 2 verdades. A primeira é que ele nos apresenta uma identificação. E a segunda é que ele nos apresenta uma recriação. E é sobre essas 2 verdades que nós vamos falar hoje. São essas 2 verdades que nós vamos perceber como aplicações para as nossas vidas hoje. Uma identificação e uma recriação. Vamos voltar para o nosso texto. O texto ele começa então no verso de número 9. E nesse verso nós temos uma transição e o batismo do Senhor Jesus. São as 2 coisas que nós percebemos logo no versículo 9. Uma transição e o batismo do Senhor Jesus. O texto se inicia com a seguinte frase: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia. Ele começa desta forma. 2 coisas importantes primeiro, que Marcos, diferente dos outros evangelhos, ele especifica de que local da Galileia Jesus está vindo. Ele vai um pouco diferente, isso por causa da intenção do próprio Marcos. Para quem Marcos está escrevendo? Como nós falamos na semana retrasada, Marcos escreve para o povo que não é judeu. Ele escreve para os gentios. Então, trazer estas especificações do local, de onde ele sai, é importante, então, para esse público. A segunda questão aqui é a questão da transição que Marcos faz. Naqueles dias, comparando aqui com os demais evangelhos, dá a entender de que ele diz o seguinte: no auge do ministério de João Batista, quando ele estava no Rio Jordão, batizando muitas pessoas, veio Jesus. A ideia dessa expressão, por mais que seja bem direta aqui, naqueles dias, Marcos é direto, ele quer dizer, olha, quando João Batista estava ali, no auge do seu ministério, batizando inúmeras pessoas ali no Rio Jordão, veio o Senhor Jesus. É a hora agora de João Batista sair de cena. É a hora de João Batista entender que mesmo estando no auge do seu ministério, o seu ministério ele está se encerrando. E o ministério de Jesus, terreno, está apenas começando. É uma transição. João Batista sai de cena e Jesus Cristo entra em cena. Ele aparece, ele veio. E o verso 9 continua: e foi batizado por João no Rio Jordão. Interessante isso. O Espírito Santo não nos quis contar aqui como foi o batismo de Jesus. Alguns vão dizer que ele foi aqui imerso nas águas do Rio Jordão. Mas o texto não nos diz como foi esse batismo. Não sabemos, por exemplo, se era um local de passagem, Jesus molhou só os pés e João precisou se abaixar e jogar água sobre a cabeça dele. O Espírito Santo não nos quis revelar como foi esse batismo, esse momento. Mas uma coisa é importante aqui para todos nós. Você já se perguntou por que Jesus foi batizado? Uma pergunta importante aqui. Você já se perguntou isso? Por que Jesus Cristo foi batizado? Se você nunca se perguntou isso, eu estou perguntando para você agora. Se o batismo de João, lembra lá do que nós ouvimos falar na semana passada? O batismo de João era para a remissão de pecados. E a Bíblia afirma que Jesus não pecou. Então por que Jesus foi batizado?
Se o batismo significa lavar, remover impurezas, e Jesus não tinha nenhuma, por que ele foi batizado? Uma pergunta importante para o nosso texto. Muito importante para nós entendermos. E aqui nós precisamos usar de uma estrutura textual que que Marcos utiliza aqui no seu evangelho. Existe um paralelo, e esse paralelo ele é muito comum dentro da literatura hebraica. Apesar desse texto ele ter sido escrito em grego, ele utiliza aqui de uma estrutura hebraica. Nós chamamos isso na teologia, ou dentro da homilética, de hebraísmo. Marcos usa desse hebraísmo para poder ensinar para a gente algumas coisas muito importantes. Ele traça um paralelo entre o verso 5 e o verso de número 9. Existe um paralelo aqui muito importante entre esses dois versículos. O verso 5 diz o seguinte: e toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Verso 9 diz: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Perceba, existe um paralelo. Muitas pessoas estavam indo até ele, e naqueles dias Jesus aparece. Mas há algo interessante dentro desse paralelo que Marcos cria aqui entre esses dois versículos, porque ele muda a forma como ele escreve. A nossa versão, se você usa Almeida, Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, ela é muito rica em muitos detalhes. Creio que na língua portuguesa é a melhor tradução que nós temos, fiel aos originais. Mas existem coisas que nós só conseguiremos perceber nas línguas originais do texto. Porque aqui, quando nós observamos o hebraico, a gente percebe que Marcos ele muda a forma de escrever esses dois versos. Dentro da língua grega existe algo que nós chamamos de voz. E essas vozes, elas determinam o tempo desses verbos, ou como os verbos eles são traduzidos e entendidos. Quem é o sujeito daquela ação? E quando nós chegamos aqui no verso de número 9, João ele vinha utilizando de uma voz durante todo o texto, e no verso de número 9 ele muda. E ele faz uso de uma voz que nós chamamos no grego de voz passiva. E com essa voz ele muda o sujeito. O sujeito até então era João Batista. Porém agora veio aquele que João Batista não é digno de, se curvando, desatar as suas sandálias. Então, nessa nova estrutura de linguajar que Marcos usa, ele coloca Jesus em evidência agora. Jesus passa a ser o sujeito de toda a ação. E isso deixa o texto lindo, maravilhoso. E o que ele quer mostrar aqui com isso? Ele quer mostrar que Jesus não está no mesmo patamar de João Batista. Jesus não é qualquer pessoa. E o batismo dele não significa ou traz o mesmo significado de que toda aquela outra multidão que João estava batizando. Não, não é. Não é igual. Porque não é a mesma pessoa. Não é um homem qualquer que está ali e que precisaria confessar os seus pecados. Não, agora entra em cena aquele que é de fato o sujeito de toda a narrativa desse evangelho. João sai de cena agora. João não é mais o sujeito da história. Jesus agora é o sujeito da história. O batismo de Jesus ele é um evento inaugural. Não é qualquer coisa. Alguma coisa está começando com esse batismo. Uma obra maravilhosa está se iniciando com esse batismo. Uma ação maravilhosa está se iniciando com esse batismo. Então Marcos é intencional em mudar a voz, em mudar o estilo de como vai escrever agora esses próximos versos. Não é um batismo qualquer. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso não tem confissão de pecados. Não tem.
Mas a pergunta continua: por que Jesus então foi batizado? Por que Jesus precisa ser batizado? Existe um texto no Antigo Testamento que vai nos ajudar a entender um pouco. Isaías 53, verso 6. Vamos para lá. Isaías 53, verso 6. A palavra do Senhor diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não foi batizado por causa dos pecados que ele cometeu, porque ele não cometeu pecado. Mas ele foi batizado por causa dos pecados que seriam lançados sobre ele. Lançados sobre ele. A necessidade de Jesus ser batizado por João significou agora para nós a sua solene resolução de levar sobre ele mesmo a culpa daqueles pelos quais ele morreria. Por isso ele foi batizado. Por isso ele se submete, porque ali ele está inaugurando esta obra. Eu vou começar a partir de agora a carregar os pecados daqueles aos quais o Pai me deu. Está começando agora, com esse batismo. Então, em certo sentido aqui, pelo meio do batismo, Jesus estava cumprindo parte da sua missão, que é dar a sua vida pelas ovelhas. Ele está cumprindo. Ele está assumindo agora esse seu chamado, esta sua vocação de levar sobre ele as nossas iniquidades e os nossos pecados. Por isso Jesus foi batizado. Por isso ele se submete ao batismo. E o texto continua, verso 10 e verso de número 11, onde nós percebemos o anúncio do Deus Trino. O texto continua então dizendo o seguinte, verso aqui de número 10. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo. A ideia aqui dos céus se abrindo no original é de que eles estavam sendo rasgados, e violentamente rasgados mesmo, como alguém que divide um tecido em duas partes. Lembrando aquilo que clama o próprio profeta. Lembra do texto que nós lemos aqui na nossa liturgia? Isaías 64, 1. Ah, se fendesses os céus e descesses. Está se cumprindo. O céu se abriu. O Rei Divino veio. A voz do Pai é proclamada. E o Espírito desce e paira sobre ele. Marcos continua. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. E aqui nós começamos a perceber a manifestação gloriosa da Trindade. Aqui nós percebemos, talvez o batismo do Senhor Jesus, junto com outro relato nas Escrituras, é o momento onde nós percebemos claramente a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sai da água, o Espírito desce sobre ele, e a descida do Espírito Santo sobre alguma pessoa, nas Escrituras, ela tem várias conotações e vários significados, que são apresentados para nós nas Escrituras, na Palavra de Deus. É uma aprovação, pessoas que eram aprovadas por Deus para um ministério, para uma função. Nós lemos várias vezes no Antigo Testamento que o Espírito de Deus então desceu sobre ele. Pessoas que foram vocacionadas para um ministério, um profeta, um rei, um sacerdote. Nós lemos que o Espírito do Senhor então desceu sobre ele. A descida do Espírito Santo, ela traz informações preciosas para todos nós. Capacitação, aprovação, força. Porém, o que Marcos tem em mente aqui? O que Marcos quer nos ensinar aqui ao dizer que o Espírito Santo então desceu sobre Jesus?
Os liberais vão dizer que foi nesse momento que Jesus ganhou capacidades divinas. Mas não é isso que Marcos tem em mente. O que Marcos tem em mente é o que o profeta Isaías disse, lá no capítulo 61 do seu livro. Isaías 61, verso 1 e 2. A palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. É isso que Marcos tem em mente. Está se cumprindo. O ungido do Senhor está entre nós. O ungido do Senhor está entre nós. O Messias, Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. É isso que significa seu nome. E Ele está entre nós. Assim como o ato em si do batismo, ele vai inaugurar a obra redentora de Jesus. A descida do Espírito Santo, então, é o sinal de que a obra mostrada pelos ofícios de Jesus estavam para iniciar. O Deus Filho é profeta, é sacerdote e é rei. Ele é o ungido do Senhor para os 3 ofícios. O profeta é perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito. Está para começar esse ministério. Marcos então finaliza dizendo: então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Uma voz surge então. Mesmo não descrevendo quem fala, o que é dito já é suficiente. É o Pai falando. Porque ele disse: este é o meu filho. É o Pai se referindo ao Filho. Aquela voz era o próprio Deus, e ele declarava o maravilhoso e inefável amor que existe desde toda a eternidade do Pai pelo Filho. Este é o meu filho. E aqui eu preciso mais uma vez dizer a ênfase que o texto original traz para nós nesta afirmação. Porque não é simplesmente este é o meu filho amado. No original Deus diz: este é o meu filho, o amado. Se tem alguém que eu amo, esse alguém é Cristo. Se tem alguém que eu amo, esse alguém é o meu filho que está diante de vocês. Ele é o amado, o filho ao qual eu amo, e eternamente, desde toda a eternidade, eu o amo. É uma grande declaração. Este amor, ele tem uma profundidade infinita, tão grande quanto o coração do próprio Deus. Este amor é também tão inteligente e intencional quanto a mente do próprio Deus. Ele é afetuoso, ele é vasto, é infinito. Por isso ele diz: este é o meu filho, o amado. O amado. Esta afirmação do Pai também proclamava a total e completa aprovação do Pai à missão de Cristo, de buscar e salvar os perdidos. Ele anuncia aqui a sua aceitação. Ele aceita a obra do Filho. O Pai aceita o seu Filho como mediador, como substituto, como fiador de uma nova aliança. Ele diz: em você eu me agrado. Que verdade maravilhosa. Literalmente aqui é: eu me satisfaço em você. Eu fico por satisfeito com a sua obra. Mais uma vez, o profeta Isaías precisa ser lembrado aqui. Verso 10 e verso 11 do capítulo 53.
Todavia ao Senhor, diz o profeta, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Pai aqui então de antemão já está declarando: eu me agrado, eu me tenho por satisfeito, eu me satisfaço no meu Filho, na sua obra, nele como fiador, nele como justificador, nele como mediador de uma nova aliança. Eu estou satisfeito. Mas nada precisará ser feito, nada mais. O único que pode satisfazer o Pai é o Filho. Ele é o único. O único que pode agradar o Pai é o Filho. É o único. Que verdades maravilhosas para nós, queridos. Que verdades profundas nós temos para o nosso coração hoje, ao perceber 3 simples versículos. Uma inauguração maravilhosa está acontecendo. Meus queridos, essas verdades, elas são muito importantes para todos nós. Elas são muito importantes para os nossos dias, muito importantes. Talvez você tenha a sensação, o pensamento de que há algo errado com o mundo que nós vivemos, de que há algo errado com as pessoas, de que há um problema, de que existem dificuldades. Você olha, e não precisa ser um profundo conhecedor de Bíblia ou teologia, mas você percebe isso. Existe algo errado. Está na hora de mudar as coisas. Talvez você já até disse algumas vezes, ou ouviu, dizendo que a humanidade já deu errado. Não tem mais o que fazer com o ser humano. Não tem mais o que fazer com o homem. Por favor, alguém reseta o mundo. É exatamente isso que o texto nos mostra aqui. Jesus veio trazer um novo começo. É isso que ele veio fazer. Esta inauguração, realizada com o seu batismo, ela veio trazer um novo começo. Algo novo. Algo novo. Sim, é verdade que talvez nós temos a percepção de que está tudo indo muito mal. Está tudo dando muito errado. Que parece que não tem mais solução para o mundo caído. Parece que não tem mais solução para a corrupção dos nossos dias. Parece que o Brasil não tem jeito mais. Parece que não tem mais solução, não tem mais jeito para você, para sua família. Mas o que o texto vem nos mostrar, queridos, é que em Cristo existe um novo começo. Existe um novo começo. Existe algo novo para ser feito, que Ele inaugura aqui nesse momento. Como eu disse, esse texto ele nos mostra que esse algo novo acontece de 2 formas. E a primeira delas, como eu disse lá atrás, é através de uma identificação. Essa é a primeira forma que o texto nos mostra. A narrativa do batismo de Jesus nos ensina que o nosso Cristo, ele se submeteu para ser batizado. E ao fazer isso, Jesus, ele se identifica conosco. E como isso acontece? Ele veio nos mostrar que a sua vinda e tudo o que ele faria ao longo de sua caminhada, e por todo o longo e doloroso trajeto que ele iria percorrer, ele o faria em nosso lugar, como nosso representante.
é isto que está começando nesse momento. Ao batizar, ao se submeter ao batismo, Jesus, ele se coloca, ele se prontifica como meu representante, como seu representante. É isso que dá início. É essa identificação agora que se inicia com o batismo de Jesus. Veja no capítulo 5. Como as pessoas eram batizadas ali no capítulo 5. Se aproximavam de João, confessavam seus pecados e então eram batizadas. No batismo de Jesus é diferente. Não há confissão aqui, mas ele se submete em nosso lugar. E o que ele vai fazer, e o batismo inaugura esse momento, ele vai fazer agora como um substituto. Por isso só Deus pode se agradar dele. E por isso só ele pode agradar a Deus. Só ele. Ele é o substituto perfeito. A nossa humanidade caída, queridos, e depreciada pelo pecado, ela precisa desta nova identificação. Ela precisa disso. O mundo tem jeito, sim. Ele tem jeito. Porque neste mundo existem aqueles que há mais de 2000 anos atrás estavam ali sendo representados por Cristo. Por isso o mundo tem jeito. Por isso tem solução, sim, para inúmeras pessoas. Porque aqueles que são de Cristo estavam sendo por Ele representados nesse momento. Um novo começo. Ele vem então com uma nova identidade. Ele vem então com uma nova identificação. Onde já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós e vive por nós. É isso que a palavra nos ensina. Tudo se fez novo. Um novo começo se inicia, porque ele estipulou nesse momento uma identificação com aqueles que são dele, com aqueles que pertencem a ele. Eu estou aqui, eu vou me batizar nesse momento, eu vou me submeter à via dolorosa, à cruz, ao Calvário, à morte, mas eu faço isso como representante daqueles que foram entregues a mim pelo Pai. Essa é a obra do Senhor Jesus. É assim que se inicia este novo começo que Ele realiza. Mas esse novo começo, ele também traz uma recriação. Alguma coisa precisa ser refeita. Eu gosto muito da análise que um comentarista faz sobre esse texto. Este relato, ele nos mostra uma segunda verdade, que é a verdade da recriação. O batismo, como eu disse, é um ato inaugural. Algo novo está começando. E através dele, Deus nos mostra que está para começar todo o drama da existência terrena de seu Filho. Todo o drama da redenção, da salvação em Cristo Jesus, se inaugura com o batismo. O batismo dá início ao ministério terreno de Jesus. Aquilo que Deus iria fazer, o motivo pelo qual Jesus foi enviado, vai começar a partir de agora. Vai ter início agora. E perceba que Marcos faz questão de mostrar a natureza trinitária desse evento, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo agem juntos, perfeitamente, nesta inauguração. O Filho em ação, vindo fazer a obra. O Pai falando do alto, a grande voz,
e o Espírito desce e paira. Como esse comentarista diz, ele faz uma pergunta no seu comentário: o que nos lembra? E para onde nos remete esta cena, analisada aqui por Marcos? Você tem alguma cena em mente? Uma voz, a palavra agindo, o Espírito vindo. Esse texto ele nos remete à criação de todas as coisas e o princípio de tudo. Onde em Gênesis, no relato da criação, e Marcos aqui aponta para um paralelo deste momento, com o momento da criação. E lá o Pai fala, a palavra cria e o Espírito Santo paira. E ele traz toda a realidade à existência. Tudo passa a ser o que é. E aqui no nosso texto, Marcos nos remete a esse momento na história. E aqui mais uma vez, nós temos toda a Trindade agindo de igual forma. O Pai fala, a palavra agora encarnada entra em cena para agir. E o Espírito Santo paira, dando início, inaugurando agora uma nova realidade. A realidade da redenção. A realidade da regeneração. Agora a realidade dessa recriação, de tudo se fazendo novo. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Jesus veio ao mundo com esta finalidade de restaurar, de recriar aquilo que foi corrompido pelo pecado, de fazer cumprir a promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Jesus veio com esse objetivo, de começar de novo. Então, queridos, talvez você olhe para o mundo e diz, não tem jeito esse mundo nosso. E tudo teve início com Adão e Eva, pecaram lá, eles como representantes, pecaram em nosso lugar. Toda a realidade então passa a sofrer as consequências desta queda, desse pecado, desta corrupção. O pecado toma conta de tudo, da sociedade, do homem, da mulher, toma conta da cultura, da arte, da política, de tudo. E você diz, não tem jeito. E às vezes parece que não tem mesmo. Às vezes parece que não tem esperança mais. Mas Jesus veio para pôr um fim nessa realidade corrompida. Jesus veio para pôr um fim no velho homem. Jesus veio para pôr um fim nessa velha natureza. Jesus veio para pôr um fim nesse mundo caído e trazer agora uma nova natureza. Por isso Paulo nos chama lá em Colossenses capítulo 3, verso 10. Ele nos chama dessa seguinte forma: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Essa nova natureza que veio trazida por Jesus. Então tem jeito sim. Tem jeito. Tem jeito sim para o nosso mundo. Tem jeito sim para o nosso país. Tem jeito sim para a nossa cidade. Tem jeito sim para a sua família, querido. Tem jeito sim. Porque Jesus veio trazer uma nova realidade. De um povo redimido. De um povo restaurado. De um povo recriado pelo seu poder e pela sua graça e pela sua obra. Jesus veio ao mundo para trazer a restauração. Então tem jeito sim. Existe esperança sim. É a verdade que esse texto nos traz. O Rei divino veio. E com ele veio um novo começo. Com ele veio uma nova história. Com ele veio um novo início. Repito aquilo que Paulo disse. As coisas velhas passaram. Tudo se fez
novo. Um novo começo. Essa é a verdade que o Evangelho nos apresenta hoje. É a verdade que o Evangelho traz para o seu coração hoje, querido. De um novo começo. De uma história nova que é escrita por Cristo e feita por Ele. E tendo como mérito exclusivo somente Ele. É algo que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Então esse rei veio ao mundo e com ele veio uma nova identidade para você. E ele se identificou, sendo agora o nosso substituto. O rei divino veio e com ele veio uma nova criação, um novo homem que se refaz, uma nova criatura, uma nova natureza, um novo proceder. Com ele veio tudo isso. Então tem jeito. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem jeito sim. Que Deus abençoe sua vida. Que você não perca o seu foco de Jesus Cristo. Que você não tire os seus olhos dele, de sua obra, daquilo que ele fez, do sacrifício maravilhoso dele, como alguém que veio a esse mundo e voluntariamente, de forma maravilhosa, ele se coloca como substituto, como mediador daqueles ao qual o Pai entregou a ele. Então mantenha os seus olhos em Cristo. Tenha os seus olhos em Jesus. Que Deus te abençoe. Que com Ele a sua vida seja sempre uma novidade de vida. Porque é isso que a palavra nos diz. Que com Deus nós vivemos em novidade de vida. Que Ele te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E Deus Santo e amado, nós damos graças ao Senhor, porque a verdade que nós encontramos nela é maravilhosa. E enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração de alegria. Que obra maravilhosa se iniciou naquele dia, Deus. Que evento maravilhoso foi esse, onde o Senhor, o Deus Trino, deu início à história, Deus, ó Pai, que ia impactar e mudar de uma vez por todas as nossas vidas, a vida daqueles que pertencem ao Senhor. Onde o Senhor cumpre a promessa de que enviaria aquele que tomaria o nosso lugar, que pagaria o alto preço. Oh, Pai, muito obrigado, Deus. E é por isso, Deus, oh Pai, que nós podemos ter esperança. Porque esta obra, ela continua em nós. Esse recomeçar, ele é contínuo. Todos os dias. O novo homem, ele se refaz. Até alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Até alcançar a imagem daquele que nos criou. Todos os dias é algo novo com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. E que nós possamos colocar em Ti, Deus, ó Pai, toda esta nossa esperança mesmo. Que possamos colocar em Ti. Deus Santo, em nome de Jesus, que possamos saber, sim, que há, assim, Deus, uma esperança para o mundo, Deus, ó Pai, envolto ao pecado. Há, sim, Deus, ó Pai, esperança, Deus, para uma restauração em vidas, em famílias. Há sim uma esperança. Porque em Cristo nós temos uma identificação perfeita dele como nosso substituto.
E em Cristo nós temos um recomeço, uma recriação. Em Cristo nós temos o Deus perfeito que faz de novo, que traz uma nova natureza, uma nova realidade, um novo homem, uma nova mulher, somente o Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor aplique essas verdades nos nossos corações. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.